entendeu? Lá não eu mesmo. Eu estou lá há 3 anos e ninguém nunca me fez nada, ninguém nunca roubou a minha casa, ninguém nunca me assaltou, entendeu? E nunca briguei mais ninguém nunca nem me ameaçou, nem nada. Então eu acho que quem faz o lugar é a gente, é as pessoas. Lá por ser uma ocupação, saem muitas pessoas ruins de outros lugares e vai lá prejudicar a gente lá dentro, termina gente ruim saindo de outro lugar e indo causar problema lá dentro. Né? Aí a forma pode causar problema. Tem gente. Mas a mesma coisa é o bairro, qualquer bairro. Vem gente ruim de muitos lugares, estuprador, bandidos, né? Muitas pessoas de muitos outros lugares, e vem aí morar naquele lugar ali, começa o barafafá, e pode acontecer a mesma coisa, como tem muitas coisas ruins acontecem no bairro. Estuprador, assalto, as pessoas não podem mais ficar com a porta aberta, as pessoas não podem andar com a bolsa na rua. Aí, que diferença que faz o bairro com a ocupação? A ocupação lá, você pode andar lá dentro que nada te some, ninguém te rouba. Muito mais segurança. Você nunca viu dizer que alguém foi lá e tomar tudo que ele tinha? Porque o de lá ninguém aceita que isso aconteça. Agora vai na cidade, no bairro grande, cidades grandes, você vê, e anda com a bolsa no meio da rua, você vê se você sai com ela de lá. Você sai até com sua vida. Até sua vida fica ali mesmo, deitado. Aí qual é a diferença aí da ocupação e um bairro chique? Exatamente. Dá licença, gente. Eu tenho que partir também, viu? Então é o seguinte, dá licença, gente, eu estou interferindo no trabalho seu aqui, porque eu entrei refutando aqui as colocações dele, entendeu? A gente trabalha aqui na 132 na Rua Saturno da Jardim Riacho. Quem quiser, tiver o interesse de ver as nossas instruções, como são as técnicas aplicadas, o que a gente faz, o que a Polícia Militar prevê em situação, entendeu? Concordo com o vídeo aqui. Naquele ponto, o oficial errou, deveria ter esperado a recreação de posse normal. Então, se o pessoal aí tiver o interesse de conversar com a gente, para a gente esclarecer quais são as técnicas, o que pode fazer, o que não pode fazer, nós estamos à disposição também. Eu tenho que sair. Não, tem um grupo aí depois. Passa o colo. Eu só queria agradecer a todo mundo. 400 famílias. 400 famílias. Hoje nós temos em torno de 1.800 pessoas morando lá. 400 famílias, 1.800 pessoas. Só para você ver um dado da região de Belo Horizonte, até onde a gente conseguiu mapear, tá? Porque nós somos de movimento social. Mas tem um tanto de ocupações que não estão ligadas a movimentos sociais. Elas acontecem pela organização popular e manda lá para frente. A gente tem um dado de mais ou menos 25.000 famílias com casa de 7 anos para cá por conta da reativação dos movimentos de ocupação urbana. 25.000 famílias de 7 anos para cá. Eu queria falar sobre a consideração que vocês falaram sobre o conceito do interesse. Sobre o interesse. O interesse não para você que entende. Você não consegue nada se você não tem interesse. Já para você ir votar no carro de Moura lá, eles aceitam só por título, né? Não tem de endereço nem de identidade, né? Todo lugar que você vai, você te pede o endereço, identidade, lá não, para votar lá. Isso é tão sério que eu trabalho em núcleo jurídico que atende comunidade carente. Eu precisei de entrar com uma ação trabalhista, uma moça que tinha sido demitida, grávida, naquele café Nice lá no centro da cidade, e ela morava numa ocupação. E eu fiquei desesperada, porque não entra no processo, você não consegue abrir um processo se a pessoa não tem um endereço. Então a justiça fala que você tem acesso, mas na verdade ela te nega o acesso. Aí para não deixá-la sem o atendimento, eu coloquei o endereço do núcleo, como se fosse a casa dela. Aí eu consegui reintegrá-la no trabalho, consegui fazer com que ela tivesse direito de ter todos os salários e garantia da licença maternidade. Caso contrário, ela ia ficar grávida, sem dinheiro, sem possibilidade de trabalho. Isso é um absurdo. E é o tipo de advogado que a gente está precisando muito na nossa sociedade. Né? E é o tipo de trabalho que nós vamos fazer aqui, sim, com toda certeza, tá? A Faculdade de Contagem está aberta para vocês. A gente está abrindo aqui o núcleo jurídico para trabalhar com realmente situações em que as pessoas estejam carentes, tenham o direito aí negado, porque, infelizmente, para
quebrar o sistema, a gente tem que estar dentro dele. Não adianta a gente, porque senão nós vamos ser só uma voz isolada, não é assim? A gente tem que tentar dentro dele para tentar mostrar isso aí. Só queria terminar perguntando assim, é feito algum trabalho social lá dentro? Alguma ONG te ajuda? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas no caso, por exemplo, do trabalho que a FTA tem desenvolvido dentro da Vila Esperança do Calafate e na ocupação Guarani de Caiová. Em ambos os lugares a gente está trabalhando com conscientização ligada principalmente a questões de DST e vida de sexualidade com a juventude. Nós estamos construindo nos 2 núcleos Centro de Cultura Popular, a duras penas, catando tijolo no meio da rua para poder levantar. Nós trabalhamos com assembleias populares, né, para poder tratar de temas, sejam de macro ou de micropolítica, né, e a gente está nesse corte. Às vezes, quando acontece algum caso de criança que não tem acesso à escola, a gente vai até a justiça tentando mobilizar. Então, assim, os trabalhos são muitos, né? E tem uma atividade cultural, que é mais ou menos fixa. Agora, o nosso data show queimou, então complicou um bocadinho, que a nossa vida é nosso caminho, mas vai capengando. Que a gente tem um projetinho que chama Cine Ocupa. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente exibe um filme para molecada ou então para os adultos, mas geralmente para as crianças, né, da comunidade. Aí faz festa das crianças, faz Natal, essas coisas. É muito difícil ter ONG aparecendo, essas coisas. No nosso caso lá, nós temos, né, um trabalho cultural em Nação Maracatu, né, tem um grupo que atua nessa área que faz um trabalho interessante com as crianças e os adolescentes. Também fazendo reuniões com as mulheres, né, sobre a questão de direitos, sobre a questão, né, delas denunciar as opressões que elas vivem. E pelo fato da ocupação ser grande, aí com certeza sempre entra ONG. Só que o problema é de que algumas entram com a intenção de ajudar, outras entram com a intenção de tirar vantagem, porque, como o Valtamiro falou, afinal de contas as pessoas lá têm um tipo de eleitor, e no momento de eleição é bastante disputado o tipo de eleitor das famílias que moram lá dentro. Então as ONGs entram com esses interesses, né? Outras entram também querendo ter intenção de oferece uma ajuda, mas quer direcionar a fé. Então também tem outras ONGs que entram nesse período, né, com essa situação. Aí as famílias têm a liberdade de atuar da forma que achar melhor. Eu queria só te perguntar, não sei se para fechar, mas assim, qual a avaliação que você faz do movimento de luta pela moradia com a situação atual do governo brasileiro, a situação atual do país? É o seguinte, eu até falando com os companheiros anteriormente aí, nós estamos nessa batalha aí já faz quase 10 anos, e no caso de Belo Horizonte nós vivemos um processo de resgate à luta, né? Porque em 93, quando entrou o governo popular, ele pegou todo o movimento e colocou ele em fila para participar de reuniões. Então as pessoas acreditavam que participando de reunião, construindo essas políticas institucionais, que as famílias iam ter acesso à moradia. Em 2008 começou a ter essa ruptura, e essa ruptura, ela nasceu com a seguinte situação. Nós vamos lutar para as famílias conseguir a casa dela, mas mais importante do que isso é discutir a cidade. Porque nós queremos uma cidade que inclua, uma cidade que tenha acesso a transporte público, uma cidade que tenha condição da gente fazer a disputa na sociedade. Em qualquer lugar você tem que pagar uma multa de R$5.000, né? Exatamente, que você possa fazer a disputa na sociedade. E aí o que acontece? Como o Thiago falou, a partir da necessidade das famílias, algumas coisas foram sanadas, porque realmente a partir dessas ocupações, muitas pessoas vieram a ter condição de morar. Mas no ponto de vista de você discutir a cidade, discutir região metropolitana, discutir planejamento, nessa situação ficou estagnada, porque hoje a gente está com uma cidade muito mais fechada para o debate, privatizada do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então o movimento está perdendo esse debate. O movimento está perdendo esse debate. Eu acho que nenhuma luta, se ela não tiver uma consequência para a gente repensar a cidade, aí é repensar transporte público, é repensar acesso à saúde, né? Especulação imobiliária. A especulação imobiliária está pegando pesado, né? Aqui para você ver, nós acabamos de viver uma operação ali, de que olha que interessante. O Carlinhos Moura acaba de inaugurar uma trincheira falando que é a grande obra da cidade. E aí os eleitores vendo aquilo uma grande obra para a cidade, mas aquela trincheira praticamente já nasceu morta. Por que ela já nasceu morta? Porque ela já nasceu do lado de um espaço de moradia, de que a empresa está oferecendo para as pessoas lá 2 vagas na garagem para cada um. São 5.000.
Eu moro ali. Imagina só como é que vai ficar, aquele negócio já nasceu inchado, que esse carro vão passar onde ali? Exatamente. Na hora que as famílias E mudaram. não são só, Né? Você tem apartamento da MRV aqui, você tem mais um monte de E blocos. toda a situação, então, e sem discussão, né? E olha que é um município frágil, porque eu achei interessante de Contagem é o seguinte. Contagem, apesar de ela ser muito moderna em relação... É tipo assim, você não consegue entender aonde que separa Belo Horizonte e Contagem, porque está tudo junto. Mas a relação aqui ainda é muito provinciana. Tem muito coronel aqui ainda e tem muitas coronel. Então qualquer coisa que aparece pesada em Contagem consegue criar uma situação. Mas aqui, aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, é muito vivo aqui dentro ainda. Diferente de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte é mais difícil das pessoas, um só, ter todo esse poder. E aí a gente imaginou que num momento de auge da ocupação de Ilha Rosa, porque o Ilha Rosa começou assim, ela iniciou, teve um ascenso que chegou a ter lá em torno de 3.400 famílias. Como o objetivo nosso é lutar por moradia de famílias de baixa renda, acabou que a própria lógica fez com que esvaziasse. Porque o que a gente colocou? O companheiro fez uma pergunta, da onde que vem essas famílias? Essas famílias vêm de aluguel, de favor ou de rua. Por que essas famílias entram nessa situação? Porque está com a corda no pescoço. Qual que é o compromisso do movimento com essas famílias? Buscar moradia digna. Pode ser naquele terreno ou pode ser através dos programas do governo. Nós preferimos que seja através do programa do governo, porque quem tem responsabilidade de construir não é nós, é o governo. E aí qual que é o interessante? Que o programa do governo também tem os critérios. Nos critérios do programa do governo, o oportunista que aparece no meio disso, ele é tirado fora. Porque o governo vai ver se você já conseguiu a casa ou se você qualquer situação. Então o oportunista sai fora. E, junto com isso, dá para a sua vontade de fazer novas lutas. Como o Valdomiro falou, logo quando nós entramos lá, a escola impediu as pessoas de conseguir acesso, as crianças de estudar. O posto de saúde estava criando dificuldade. E aí, nós temos uma grande vantagem ali. Nós temos uma avenida de que vai direto para Confins ou para Pampulha. E a situação é o seguinte, a gente tenta falar com as pessoas, se elas não querem escutar, a gente incomoda. E aí qual que é a nossa chave? Fechar a avenida. Quando fecha a avenida, vem a empresa, vem a polícia. Por que está fechado? Porque eles não querem consultar no posto de saúde, achando eles lá para conversar com nós. Aí vem fazer um acordo, não, agora pode consultar. Ah, está sem luz? Ah, agora vai isso. Então, geralmente, quando as pessoas verem aquela avenida fechada, não é porque nós é baderneiro, não é porque nós queremos bagunça, é porque está faltando algum direito da ocupação, está sendo Não, e outra coisa, violado. é só assim também o Estado se faz presente. Tá vendo? Aí eles correm, né? Então, exatamente, aí acaba nisso aí conseguindo algum acesso mínimo. Então, hoje nós podemos falar, a ocupação, ela consulta lá no posto de saúde do Laguna, da mesma forma que o Laguna consulta. A ocupação estuda nas escolas do Laguna da mesma forma que quem mora no Laguna estuda. A única coisa que nós temos problema é com a questão do trabalho, porque afinal de contas, o patrão, ele com certeza ele vai criar dificuldade para arrumar, né, a situação de se a pessoa não tiver endereço. E aí, qual que é a situação? Mas também nós estamos vivendo um momento de crise econômica, aonde? De que pelo perfil de mão de obra que é disponibilizado lá dentro, porque nós temos que entender que o grau de instrução das famílias que estão lá dentro é baixo, as famílias têm pouco tempo de estudo, têm poucos anos de estudo. A condição, a grande maioria dos lares são chefiadas para as mulheres, e geralmente 1, 2, 3 crianças. E elas têm como forma de sobrevivência os bicos que acontecem no SEASA. Porque o que acontece no SEASA? O SEASA joga algumas coisas que ainda dá para alimentar, o SEASA joga fora. Outros caminhões também que vêm com mercadorias do interior e às vezes não conseguiu vender, e para eles voltar com ela, dar peso, dar tudo, eles também acabam negociando com a ocupação, fazendo um descarte. Os homens, eles conseguem de manhã trabalhar descarregar os caminhões lá no SEASA, né? E tem uma possibilidade de trabalhar de ambulante, porque a região circula muito. Então, na verdade, como o companheiro falou, se você tiver disposição,
você acaba garantindo a alimentação da sua família. Em contrapartida, ali naquele momento, ela não está pagando o aluguel, não está pagando a água e a luz porque está lá de maneira informal, não que a gente queria que tivesse, então acaba tendo uma recomposição. A gente gosta até de falar que a ocupação está para o sem casa, da mesma forma que a greve está para o trabalhador formal. O trabalhador começa cobrando, se não resolve, ele para. A ocupação, ela também atua para a gente dessa forma. Isso é importante, Marcelo, porque assim, parece que a primeira coisa que nós fazemos é pegar um pneu, socar no meio da rua, socar fogo, nem ficar lá sentado esperando alguma coisa. Não. Aquilo faz um mal, né? gente. Primeiro que aquilo faz um mal para a gente, né? O segundo é que, muito antes disso, a gente já foi lá na prefeitura e falou assim, aqui, nós estamos precisando conversar com vocês aí, porque a uma situação complicada lá, as famílias estão lá, não tem acesso ao posto de saúde, nem recebe. Não, vou marcar aqui, marca na agenda. Aí dá um bocado, você chega lá. Ah, não veio hoje não. Ah, não vai poder atender hoje não, não está em outra reunião. Aí você senta lá e fala, então nós vamos esperar. Aí você fica, 9 horas da manhã, 10, 11, 4 horas da tarde, nós vamos sentados. Não atende não, acabou. Cadê a figura? Não foi embora. Por onde que ela saiu, ninguém sabe, mas ela foi embora. Não atende. Né? Não atende. Aí você volta lá no outro dia. Aí você vai com os 4 lá, pega uma comissão e leva. Gente, olha aqui, nós estamos aqui em comissão, para ver que eu não estou mexendo, olha só. Não, de novo. Aí a gente vai, põe fogo nessa porra desse pneu aí, pronto. Aí resolve. E acaba fazendo esses atos extremos que nós mesmos entendemos que é ruim para nós, porque aquela fumaça é prejudicial. E é isso, aí tem aquela famosa situação, né? Nós sempre primamos pelo diálogo, né? Por isso que eu falo com você que é um grande problema que nós temos. Nós, do movimento, sempre primamos pelo diálogo, até porque a liderança nossa se dá pelo convencimento. Ninguém aqui representa as pessoas a partir do uso da intimidação. Então, o diálogo para nós é a forma de sobrevivência. E por que nós temos uma grande dificuldade em relacionamento com a polícia militar? Porque a polícia militar ela não dialoga. Ela não dialoga. Ao ela não dialogar, vai começar a tal progressão de força, e a progressão de força começa da seguinte forma. Né? Para baixo. Os caras primeiro jogam o gás, de que tem uma avaliação porque ele é arma química, porque aquilo ele mata. É arma química. Inclusive, na Comissão de Direitos Humanos em Brasília, nós pedimos para fazer uma consulta, porque o Brasil é signatário do Acordo de Genebra que prevê o não uso de arma química. Aquele gás, ele com certeza, se a pessoa tiver alguma situação de irritação com pimenta, então problema cardíaco, aquilo mata. Essas mesmas balas de borracha, de que fala que ela vem de cima para baixo, ela já cegou várias pessoas, né? E mesmo assim, se ela pegar em alguma parte, ela pode vir a causar alguma coisa letal. Inclusive pensar assim, né? Vai ser sempre na região torácica. Mas peraí, se eu tenho um menino do tamanho desse aqui e eu tenho uma menina do tamanho daquela que estava sentada aqui, o que é região torácica? Porque aquele que pega no tórax dele regaça o olho dela. Então, o que eles estão chamando? Existe uma altura média, então, assim, tipo, da qual nós vamos mais ou menos prever que tipo, tem uma média de olho que a gente pode estourar? E na verdade tudo poderia ser sanado se de fato tivesse políticas públicas que de fato, né, criassem uma cidade que incluísse as pessoas. E aí, né, uma outra coisa assim que eu acho que é interessante, eu queria ter tido a oportunidade de falar com a sala mais cheia. Eu participei dessa audiência pública semana passada em Brasília e uma moradora lá da ocupação do Isidoro, ela falou uma coisa que para mim marcou, que até então não tinha vindo daquela forma. Ela falou, gente, ó, quando a gente tem algum problema no trabalho, para onde que a gente quer ir? Pra casa. Quando a gente briga com alguma pessoa que a gente gosta, para onde que a gente quer ir? Tudo que acontece de ruim na vida da gente, a gente quer ir para casa. Só que tem um grupo de pessoas querendo tirar a casa dos outros. Essas pessoas, pô, é um lugar assim. Tipo assim, se você tira isso de alguém, como que a pessoa vai se sentir humana? E você tira de alguém que nem fala, cometendo até certas farsas jurídicas, porque se você olhar a questão da Isidora, não tem lógica ali não. O terreno foi grilado, porque a origem lá, ela foi bem clara. Passou-se uma área para se construir um sanatório. Esse sanatório foi construído numa área muito menor do que o que tinha a ideia inicial. Só que toda aquela parte em volta ficou sendo como sanatório.
O que recebeu a doação do sanatório morreu, aquilo ficou como herança, os herdeiros começaram a fazer a sua especulação. Parece que em 94 o Patrus Ananias revogou o decreto de doação. Está até publicado no Diário Oficial do município que ele revogou o decreto de doação. Então, o terreno voltou a ser da prefeitura. E aí, de uma hora para outra, né, naquele auge daquelas manifestações de 2013, enquanto as pessoas estavam na rua, o pessoal decidiu ocupar o terreno que estava ocioso. Então, ocuparam, construiu lá 8.000 moradias. De uma hora para outra, essas pessoas que falam que é dono, vende esse terreno para empreiteira direcional, que é a mesma que está construindo a situação aqui. Essa empresa entra com a reintegração de posse, consegue se comprovar que nem matrícula tinha as pessoas que venderam o terreno nem nada. De uma hora para outra, a juíza chega e dá a ordem de reintegração de posse. E aí, para se ver quando a polícia ela tem interesse, ela tem uma ordem mais maleável, e quando a polícia tem uma ordem que é de passar por cima. Você vê que você não tem. Isso. Você vê que não tem uma guerra contra a pobreza, você tem uma guerra contra os pobres. Você não tem uma Exatamente. defesa da legitimidade legal das coisas, você tem uma guerra contra os pobres. E olha só como que é a situação. No governo anterior, Pimentel, que era um governo tido de direita, a polícia atuava da seguinte forma quando tinha ordem de integração de posse. O comandante falava bem claro: ó, eu não vou cumprir nenhuma ordem de reintegração de posse que eu não tenho lugar onde posso famílias. Por que eu não vou cumprir uma ordem de integração de posse que eu não tenho lugar para pôr famílias? Porque eu não posso colocar essas famílias em via pública, porque aí o problema não acaba, ele simplesmente começa. Eu não posso tirar pessoas para pôr em via pública. Ele já chegou a falar: eu não tenho como cumprir essas ordens sem que haja risco de perda de vidas humanas. Então, sempre devolvi as ações de integração de posse com esse justificativo. Hoje, não. Hoje, a gente tem um comando da polícia de que já falou bem claro: tolerância zero a novas ocupações, e as ocupações que existem, se ela não chegar a um processo de negociação na justiça em relação as situações delas, nós também vamos reintegrar. E aí, reintegrar a qualquer custo. É reintegração a qualquer custo, porque o policial, quando ele faz aquele tipo de situação, ele está amparado, porque ele chegou bem claro assim, ó, anteriormente, quando a polícia chegava na ocupação, ela fazia questão de tirar a tarjeta, porque ele via que ele não estava respaldado. O cara falou: eu não posso me mostrar porque eu não estou respaldado. A última vez que a polícia entrou na ocupação para fazer essas ações violentas mesmo, que foi na metade do ano desse ano, o capitão que estava chefiando a ocupação, ele fez bem claro: ó, me mostra aqui, porque eu tenho ordem para fazer isso. Acabou, não tem conversa mais não. Agora é borrachado, meu cara falando bem claro. Os vídeos lá, intimidando ele. A ação dele é legítima. Então, Isso, hoje porque tá tinha legitimado. vídeo. Porque quando não tem, Nossa. E não, agora aí as palavras usadas é uma coisa assim, que assim, não dá para repetir. Eu sou advogado, não dá para repetir. Eles estão confiscando celulares, se eles cismam que alguém, na verdade você tem que hoje filmar com muita tranquilidade, porque hoje se alguém está assim, eles chegam e confiscam o celular. Praticamente roubam o celular da gente, né? Aí quando a gente vai falar? Porque raros deles você consegue ver de novo. Mas é aquele negócio, nossa, eu, por exemplo, eu sou polícia, eu não entro nesse mérito não, pessoal. Discute o que vocês quiserem discutir. Mas é arbitrário, é arcaica, é ultrapassado, é o que eu falei. A gente sabe que é ultrapassado. E se te arranca alguma coisa, você fala, pra ver, o problema é que muitas vezes as pessoas, agora pela situação, elas se encontram tão doutrinadas a sua vida tão não é doutrina, não é adestramento. Você é adestramento. Isso. Adestramento, quem falou isso comigo, uma vez o coronel Carvalho falou que adestramento. Ele falou que não, coronel, é treinamento, não, adestramento. O que me impede de ouvir a fala de outras pessoas que pensam de maneira diferente que eu? Isso não vai nada me acrescentar mais. Então, é essa questão de oprimir o outro, de oprimir a pessoa, né? E tem uma coisa, cara. Eu acho que também tem um pouco do receio de se reconhecer no outro. Porque, na verdade, nós estamos aqui
mas nós somos todos de uma origem muito próximas. Então, quando eu me reconheço no outro, É isso, eu a não Célia falou tenho isso. Eu tô falando aqui. condição de avançar contra o outro. Aí Então, se eu tenho- não reconheço, eu posso implementar todas as medidas. Essa questão é muito séria, né? E tem uma coisa, assim, porque, por exemplo, quando a gente trata É no muito âmbito da bem polícia pensado. militar, a FTA tem uma posição divergente, por exemplo, da luta popular, porque nós somos contra a existência de polícia mesmo. Tá? Nós somos contra a existência da polícia. Da polícia civil, da polícia militar, nós somos contra a existência de polícia. Mas só que ela não é só arcaica. E ela não é só doutrinária. E ela não é só dogmática, como o companheiro falou. Ela é racista também. Sabe por que ela é racista? Porque se a gente for olhar, o soldado, ele é preto. O cabo é preto. O sargento é uma preto. negação de si O mesmo, tenente né? é preto. Mas o tenente-coronel não. O coronel não. E eu te digo mais, não cortando raciocínio. Eu tentei o CFO 2 vezes, alguns anos atrás, e me tiraram porque falaram que eu não tinha condições de comandar a tropa. E eu nunca vi na Polícia Militar um comandante-geral que fosse negro. E ela é machista também, porque também não tem mulher. Não. Então, quem tem condição de mandar são aqueles mesmos que mandam no âmbito da propriedade privada. Verdade. Eles são homens e são brancos. E são héteros, porque se ele também tiver pinta de bicho, Não, não Operação militar sem chance. entende? Então, assim, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma relação que é muito difícil. Porque a gente não está jogando só o âmbito da legalidade. Só que aí vai na visão geral, igual eu estava falando nos vídeos aqui, a maioria dos policiais que saíram, aí começaram a discutir no grupo assim, mas vocês têm que ver que vocês respondem direito. Vocês têm que ver as duas partes. Justamente. E outra coisa, Todo mundo foi vendo a as pessoa. costas, saindo E outra coisa, a mas eu pessoa. achei a posição que você colocou. Eu vou falar mal da corporação. Da corporação. Não dele. Pois é, a pessoa é servidora do Estado. Civil ou militar, ele é um servidor público. Você não é o Estado. Eu não sou o ouvidor ou o representante ou o porta-voz da instituição para falar em nome da instituição. Se eu sou servidor público e minha instituição é criticada por um âmbito, e sempre quem critica é buscando um âmbito de melhoria, eu não tenho o respaldo da minha instituição para falar em nome dela. Se eu sou servidor público do Tribunal de Justiça, se o Tribunal de Justiça é criticado, como eu vou falar em nome do Tribunal de Justiça para rebater qualquer crítica? Como se eu tivesse o domínio de toda a estrutura administrativa do tribunal que me desse condição de responder uma crítica que uma pessoa faz de um procedimento específico, empírico, de uma parte de servidores de outro local. Por exemplo, vamos dizer que para não entrar no mérito da polícia, para não ficar sempre na minha batida, mas sim o servidor que se arvora em nome do Estado. Não, eu sou o Estado agora. Então eu ajo em nome da corporação. Eu não ajo em nome do serviço público, de prestar serviço ao público. Que é o objetivo. Pois é, mas encara-se a crítica contra a instituição como se fosse uma crítica pessoal. Como se ele fosse encarnamento, a encarnação do Estado. Então você criticar o Estado é me criticar. Mas isso acontece só com a polícia, né? Mas continuando, porque às vezes eles se sentem discriminados assim por receber do Estado, querendo ou não, às vezes é o sustento deles, entendeu? Não tô, entendeu? Aí talvez eles se sintam Até ameaçados, feridos né? Ameaçados. ou ameaçados por isso. Mas entende? Olha só, é a mesma coisa do escravo que agradece ao senhor por ter dado comida para ele. A empregada doméstica que tinha que agradecer porque recebia os restos de roupa da patroa, né? Não se trata disso. Só queria dar uma fala aqui. Se o cara não ouve nós aqui que tá conversando, vai chegar lá na É, você vai me falou. chegar no pescoço. Ele falou que ia falar Ele da não me ouviu aqui. corporação. Aí eu Lá, disse, você eu pior. achei o jeito que ele Aí falava, que ele não tá podia chegar mais lá. errado, assim. Mas porque Mas se eu o falo meus com dois ele, não vai. pronto, aí eu saio pelas costas. Não vai Agora, você imagina, aqui dentro da sala, eu fui colocado, ainda que momentaneamente, como autoridade. Eu fui uma pessoa que foi convidada a falar, nós sentamos aqui na frente, né? Nós levantamos e vocês continuaram sentados, né? Então tem aqui um âmbito imenso de condições em que eu fui colocado como autoridade. Quando ele disse assim, o modo que ele estava falando é muito anarquista, sabe o que é o pior de tudo, mano? É que a minha opção ideológica é anarquismo, viu? Você imagina? O pior que você acertou. O pior que eles têm uma ideia de anarquismo totalmente Distorcido. Mas tem mais. Agora, imagina o que é eu aqui dentro da sala, colocado
né, momentaneamente como autoridade, e ainda assim eles falavam, levanto e saio.